Seabra, ele estava no Red Bull Bragantino, né, como eu falei, disputando o Paulistão A3, que, para quem não sabe, é a terceira divisão, né, A3, terceira divisão do Campeonato Paulista. Ele estava na equipe B do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino. Ele fez 15 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. São números, assim, até parecidos com o que o Nico Larcamón teve no Campeonato Mineiro. O Larcamón foi 14 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, né? Mas, assim, lógico que esses números não são muito parâmetros, porque são duas competições completamente diferentes e 2 campeonatos estaduais que não são parâmetros para nada hoje, né? Mas o Seabra, ele foi para o Bragantino depois de não ter tido uma proposta efetiva de trabalhar na comissão técnica do Cruzeiro, né, Pedro, no ano passado, e agora a diretoria, depois de praticamente assumir o erro, né, de ter dispensado, vamos dizer assim, o Fernando Seabra, retorna com ele ao Cruzeiro. Ô Pedro, a gente tinha um time você mesmo falou, né? A gente tinha um time do Nico Larcamón e agora vai ter o time do Fernando Seabra. O que muda mais no estilo de jogo desses dois personagens aí? Então, Lucas, eu acho que o principal ponto vai ser com bola. A gente viu o Nico Larcamón nos seus melhores momentos. Era um Cruzeiro que controlava mais com a posse, então se defendia com a bola, tinha essa ideia de querer controlar, mesmo que ele não tivesse essa cultura no Leão, mas ele instaurou ela aqui no Cruzeiro mesmo, seja com 3 ou com 2 zagueiros. E o Fernando Seabra já falou mais de uma vez, fazia assim no Sub-20, falou ontem na apresentação, que ele é um treinador de um jogo mais direto, de uma escola mais abrasileirada, como ele gosta de dizer, que é de juntar os jogadores vão estar mais próximos, toques rápidos e já tentar chegar no gol. A gente viu um pouco disso já no final do ano passado, quando ele assume interinamente junto do Autuori, aquele jogo contra o Vasco mesmo, o gol do Arthur Gomes, o gol até do Robert também lá em Goiânia, sai de um jogo mais direto, então acho que essa é a primeira mudança. Não quer dizer que o Seabra vai ficar o tempo inteiro naquela correria, né, como se fosse uma trocação, uma luta de boxe, mas a ideia primária dele é construir de maneira mais rápida, com poucos toques e já chegar no gol do adversário. Essa é a principal mudança. Pô, Pedro, o Seabra, você citou aí da coletiva dele ontem, né, ele chegou a dizer que é um Cruzeiro que vai ter um estilo propositivo, todo mundo participando do ataque, participando da defesa, então um time mais objetivo, né? Que eu particularmente gosto mais, um time mais objetivo que já procura o gol sempre que tem a bola, né? Não fica muito naqueles passes horizontais demais, passa para o lado, né? Ele mostrou esse futebol na base do Cruzeiro, Pedro, pelo que você sempre acompanhou. Que ele mais gostava de fazer quando a gente fala de formação? Ano passado, quando ele treinou o Cruzeiro, foi o técnico mesmo, não estava com o Autuori. Eu lembro que ele jogou num 4-2-3-1, né, contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, mas depois, quando ele mais montava o esquema de jogo, quando o Autuori era o técnico, mas ele mesmo já falou sobre que ele mesmo fazia o plano de jogo, muita escalação, ele usou outras formações, 4-3-3, enfim. Como que você vê que ele pode usar o time do Cruzeiro quando a gente fala de formação? Vai manter aqueles 3 zagueiros que o Larcamón usava? Não, então, no Sub-20, em alguns momentos, ele até chegou a ter 3 zagueiros por causa da falta de um lateral. E aí a gente via o Everton fazendo essa questão da lateral, e aí acabava ele ficando ali como um terceiro zagueiro, mas a ideia primária dele nas categorias de base sempre foram 2 laterais, 2 zagueiros, volantes, né, um 5, um 8, e aí talvez um meia, um camisa 10, mas no profissional ele mudou um pouco isso, a gente via o Cruzeiro com 4-3-3, quando ele foi ali naquela sequência, como você bem disse, ele e o Autuori, mas ele era quem montava o esquema. A gente viu um meio de campo com Lucas Silva, Ian Lucas e Japa. O Lucas Silva e o Japa mais lateralizados, o Japa pela esquerda, o Lucas pela direita, e o Ian Lucas fazendo essa função do camisa 5, e eu imagino, né, desculpe, que ele vai fazer isso agora no profissional. E até um ponto que pode ser muito importante para um reforço do Cruzeiro aí mais recente, que a torcida vem pedindo muito, que é o Cifuentes, porque o melhor momento da carreira do Cifuentes foi no Los Angeles FC, nos Estados Unidos, e ele jogava nesse tripé de meio campista, sendo esse meia pela direita. A gente já viu ele no Cruzeiro com o Nico, alguns jogos jogando ali mais lateralizado, e é o ponto forte dele. E aí o Cruzeiro pode receber o Japa, que volta a treinar já essa semana, então eu imagino que o Cruzeiro vai ser montado nesse 4-3-3, ele varia um pouco, às vezes para um 4-2-3-1, às vezes para
para um 4-3-2-1, ele muda muito. O Seabra é um treinador que ele muda muito, mas ele não abre mão dessa ideia de defender com 4 e de iniciar com 4, né, na defesa. Ele dificilmente vai jogar com 3 zagueiros.